paz, mulheres lindas, mulheres abençoadas, mulheres poderosas na fé. Mais um dia aqui, né? É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso ensino bíblico, amém? E nós estamos falando sobre a unção, aspectos da unção e cura. Aleluia! Uma passagem, são várias passagens da Bíblia, né? Que nós estamos lendo, destrinchando sobre a unção para podermos conhecermos e sabermos como andar aqui na terra, em espírito e em poder. Amém? E semana passada, só recapitulando aqui um pouquinho, semana passada nós falamos sobre Jesus, né? Que ele teve que ser ungido para continuar com o ministério dele aqui na terra, né? Fazer o ministério dele. Então, cumprir, né, o ministério dele aqui na terra. Jesus teve que ser ungido. Amém? Porque ele veio à terra como homem, ele se despiu de toda a sua glória como Deus e veio à terra como homem. Para entender o nosso sofrimento, como a gente vive, as nossas limitações, né? E por isso, ele veio à terra como homem. Para nos salvar. Então, ele passou, ele sofreu, ele fez tudo ele viveu tudo que nós vivemos como seres humanos para nos entender melhor. Amém? Tudo por causa do amor de Deus por nós. Então, aqui, né, nós entendemos que Jesus, ele foi ungido, se eu não me engano, aos 30 anos de idade, e antes disso a gente não ouviu nunca falar de nenhum milagre dele. Amém? Então, vamos começar, vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem e fala, Senhor, através da minha boca, que essa mensagem seja uma mensagem que vá ao coração das minhas irmãs, dos meus irmãos, Senhor, a todos aqueles que estejam ouvindo essa mensagem, Senhor, que eles possam ter a curiosidade, Senhor, de conhecer mais sobre a Assunção, conhecer mais sobre o poder de Deus e saber que Ele está disponível para cada um de nós. Todo aquele que vir e buscar, receberá do Senhor. Então, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Assunção maravilhosa que é disponível para cada um dos seus filhos. Eu te louvo, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Um bom dia, né? Bom dia para todo mundo, domingão, dia de igreja, dia de falar e gastar tempo com o nosso Jesus Cristo. Amém? Então, aspectos da cura, da unção e cura. Amém? Vamos começar logo aqui na Bíblia? Vamos começar aqui com Atos 10:38, que diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então, se Deus é com você, você também pode fazer o mesmo que Jesus fez aqui na terra, não é? Você acredita nisso? Você crê nisso? Você precisa crer, sem duvidar. Amém? Que aquele que duvida não receberá nada do Senhor. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai. Deus é maravilhoso, como Ele pode dar tudo isso para nós, né? Ele é maravilhoso. E o inimigo é sujo, porque ele tenta nos cegar, ele tenta fazer com que a gente pense que nós não temos esse direito. Nós somos filhas, herdeiras, cordeiras com Cristo Jesus, nós temos esse direito que foi nos dado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Então, mesmo que você não seja uma conhecedora da Bíblia, né? Mesmo assim, a gente pode perceber aqui nesse texto de Atos que Jesus precisou ser ungido, não ser curado. Precisou ser ungido para ministrar. Amém? Ungido por quem? Ungido por Deus. Amém? Ele foi ungido por Deus, não foi por nenhum ser humano. Então, pra gente, pra nós, seres humanos, pra nós, eu, você, pastores, líderes, eles precisam ser ungidos por Deus para continuar com seu ministério. Amém? E aqui ele não ministrava como o poderoso, né, soberano Deus que ele é. Ele ministrava assim como filho de Deus, mas como homem ungido por Deus.
Nós todos somos filhos de Deus, amém? E ele não ministrava como Deus, ele não curava como Deus, ele não teve até na terra como Deus, como eu já expliquei, ele veio à terra e ele foi ungido. Ele era um homem ungido para pregar, para libertar, para curar, para ministrar, amém? Então, ele foi ungido por Deus. Você já meditou sobre isso? Já parou para pensar a respeito disso? Muitas vezes, né, esse é o problema nosso, esse é o nosso maior problema. Nós apenas ficamos com o que o pastor fala na igreja, ou com um vídeo que você escuta, ou uma outra mensagem que você escuta alguém falar e pronto. Você fica só com aquilo ali você vai passando para frente, aquele tantinho de coisa que você aprendeu, que é pouco, né? Que não dá, um pastor no culto, ele não vai te passar o que você precisa saber. Ele vai te passar o suficiente para aquele tempo ali no culto. Mas há muito mais para aprender na Bíblia. Amém? E que um culto só não dá. Então, nós ficamos só com aquela informação e não vamos à Bíblia, abrimos a Bíblia, pesquisamos, procuramos saber a fundo, né? Sobre a unção. E aí ficamos limitadas. Somos um ser humano limitado porque nós nos limitamos. Não é Deus? Deixa eu te falar. O homem não te para. Satanás não pode te parar. E sabia que nem Deus pode te parar? Sabe quem pode parar você? Você mesmo. Você é o único que pode te parar. É o único que pode te limitar. Só você. Sabia disso? Se não sabia, ficou sabendo agora. Tá? Então não coloca a culpa em ninguém. É só você que pode te limitar. Amém? E aqui, muitos, né? Mesmo sabendo de tudo isso, ainda querem dizer que, né, a religião nos cega nessa área, né? Muitas religiões, eu não sei que religião você cresceu, não sei em qual religião você foi criado até agora, mas a religião tem essa coisa de nos cegar e pôr Jesus como único que pode fazer milagres e curas aqui na terra. Nunca que eu quero ser maior que Jesus. Jesus é soberano, Jesus é meu Senhor, mas ele deixou aqui para nós um legado. Amém? Ele deixou, porque ele disse, vamos ler mais um pouquinho aqui, tá? E você vai ver que Jesus deixou para nós uma herança. Ele nos deu esse direito de andar aqui em espírito e em poder, assim como ele andou. Amém? Vamos ler aqui em Lucas 4:18, que diz: Jesus leu o que estava escrito a seu respeito no livro de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar. Então, aqui ele é bem claro, né? Ele diz que ele foi ungido, né? Foi ungido. E vamos continuar. Após o término da leitura, ele fechou o livro, devolveu-o ao ministro, sentou-se e fez o quê? Ensinou-lhes e disse: hoje se cumpre esta escritura em nossos ouvidos. Aleluia, aleluia. Nessa passagem aqui nós podemos reconhecer algumas verdades, não podemos? Da escritura. Aqui nós percebemos que Jesus ministrava apenas como filho do Altíssimo e não como Deus manifestado em carne. Ele não precisa, se ele fosse Deus manifestado em carne, ele não precisava ser ungido. Aí eu te pergunto, quem seria capaz de ungir a Deus? Tem alguém capaz de ungir a Deus? Não, né? Eu creio que não. Então, Jesus ministrou aqui como um ser humano ungido. Amém? Ele não ministrou como Deus encarnado. Ele era um ser humano ungido por Deus. Amém? Ele veio como humano. Ele veio como homem. Amém? E no capítulo 2 de Filipenses, traz a resposta clara aqui. Vamos ler? Filipenses 2, 6 a 8, que diz: eu, Jesus, né? Jesus dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Lê mais um aqui. No versículo 7 aqui, essa tradução da King James, ela diz: mas fez-se reputação, tomando de forma de servo, e fez-se semelhante ao homem. Ficou claro? Ainda não? Vamos ler mais uma? Mais uma tradução da Bíblia, uma versão de outra Bíblia, né? A mesma Bíblia com versões diferentes, que aqui diz, nessa outra versão diz que Cristo se despiu de todo o seu poder e toda a sua glória, quando ele veio a este mundo e tornou-se homem. Ficou claro agora, né? Mesmo Cristo sendo filho de Deus, ele se fez homem. Jesus deixou de lado todo o seu poder, a sua glória, quando ele veio aqui na terra. Aí as pessoas me perguntam, como ele fez isso? Vou ser sincera? Não sei. Não faço a mínima ideia como ele fez isso. Mas a Bíblia diz que ele fez. Eu não sou nenhuma tola para duvidar do que a Bíblia diz. Amém? Então, se a Bíblia diz, eu acredito. Eu acredito sem duvidar que Deus é Deus, Ele é soberano, Ele pode muitas coisas, Ele pode todas as coisas. Então, por que eu vou duvidar? Se a Bíblia diz que Ele fez, é porque Ele fez. Amém? E essa é a razão, né, que nós não vemos aqui Jesus ministrando como filho de Deus, mas sim como filho de Deus terreno, aqui na terra, no seu ministério, né? Ele ministrou aqui como um filho ungido, um ser humano ungido. Então, ele andou na terra como um ser humano ungido, que veio do céu, mas veio em forma de homem. Amém? Jesus era tão filho de Deus aos 21 como aos 30, né? Quando ele foi ungido. E vamos ver aqui o que acontece assim? Então, vamos lá. Lucas 3, 22 e João 2, 11 diz: todavia, a Bíblia não menciona que ele tinha curado aqui, né? Ninguém antes de ser ungido. Vamos conferir aqui nesta passagem, que é Marcos 1, do 9 a 11, né? Aqui diz. Aqui é onde nós podemos descobrir, aqui é onde a gente vai saber, né? A verdade sobre se Jesus veio ao mundo como homem ou se ele veio como Deus soberano. Aqui em Marcos, do capítulo 1, do 9 a 11, diz: e aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo, que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Quando Jesus aqui ele foi ungido para curar e para pregar, para curar, para liberar milagres, né? Operar milagres, o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus. Amém? Em forma de uma pomba. Depois disso, a palavra de Deus, ela relata que Jesus retornou, né, para Galileia, para Caná da Galileia, indo para uma festa de casamento com quem? Com sua mãe. Na ocasião em que ele transformou água em vinho, foi o primeiro milagre que a Bíblia cita sobre Jesus, de Jesus na terra. Amém? E quando ele fez isso, transformou água em vinho, os seus discípulos creram nele. Mas ele só fez isso logo após de ser ungido por Deus. Amém? Então, aqui nós podemos concluir que Jesus precisou de ser ungido antes que pudesse curar e operar milagres. Assim como eu e você, nós precisamos ter essa unção, ser ungido por Deus para operar aqui. Operar milagres e maravilhas aqui na terra. Amém? E essa unção está disponível, viu? Para nós. E em termos de pessoa, né, ele era o filho de Deus, mas em relação ao poder que ele liberava aqui na terra, em que ele ministrava aqui na terra, ele ministrava apenas como homem. Ele não ministrou aqui como Deus, mas sim como um homem ungido de Deus. Aleluia! Assim como muitos outros que nós vimos depois de Jesus. Paulo
foi ungido por Jesus, né? E muitos outros que andou aqui em milagres e em poder, fazendo milagres, né? Andou em poder, andou meu Pai, andou no Espírito e em poder. Essa é a palavra correta. Amém? Essa é a frase correta. Mas mesmo quando ouvimos e sabemos disso, né? Ainda tem pessoas que dizem, certamente aquelas pessoas foram curadas porque ele era Deus. Jesus podia todas as coisas, eu não sou Jesus. Oh, meu Deus. Me desculpa a palavra, mas quanta ignorância. Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, vivem na ignorância. E a palavra de Deus diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento, certo? Então, nós padecemos por falta de conhecimento. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos saber como andar aqui. Em poder, amém? Em unção, em espírito, porque está tudo aqui neste livro. Aleluia, Senhor. Obrigada por este livro maravilhoso, porque ele é o nosso mapa, gente. Ele é o nosso mapa. Ele é o nosso guia para andar aqui na terra em espírito e em poder. Amém? E aqui, nós podemos aqui fazer as mesmas obras que Jesus fez, né? Porque ele afirma isso, ele afirma. E com relação ao ministério, quem afirma tal coisa sobre Jesus, põe Jesus assim em uma posição, vamos dizer, singular. Quem afirma que só Jesus podia fazer milagres, né? Só Jesus pôde andar aqui em poder, curando, libertando, né, os cativos, pregando para os pobres, curando todos os enfermos. Quem aqui afirma que só Jesus podia fazer isso, põe ele em uma forma singular, e que não é verdade, né? Isso não é verdade, porque ele nos deixou aqui. Ele não ocupa esta posição única, né, de filho de Deus. No ministério, porém, isso nunca ocorre. Amém? Isso não ocorre que só ele pode fazer milagres e maravilhas aqui na terra. Porque ele deixou essa herança para nós. Por quê? Vamos ver onde? Vamos ver onde está na Bíblia que fala que ele deixou essa herança para nós? Vamos ler aqui em João 14, 12, que diz. Jesus disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você conseguiu entender que você pode andar aqui, assim como Jesus andou, ainda mais? Porque ele nos deu isso. Ele não quis isso só para ele não era egoísta. Ele ensinou, ele andou aqui ensinando os discípulos dele a andar como ele andou, e fazer até mais do que ele fez. Gente, está liberado para nós, é nosso direito aqui. Como filhas, herdeiras e cordeiras com Cristo, pelo sacrifício na cruz, nós temos esse direito aqui de fazer ainda mais que Jesus fez. E nós precisamos. Nós estamos em uma época em que nós precisamos, há uma grande necessidade de que nós possamos andar aqui em espírito e em poder. Porque o príncipe deste mundo, ele está furioso. E este é o momento em que nós precisamos, mais do que nunca, andar aqui, em espírito e em poder. Amém? E se as obras de Jesus estivessem em uma categoria sem igual, então ele teria mentido, né? Ao afirmar, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E ele seria... E Deus mente? Deus não mente, né? Deus não é homem para mentir. O homem mente, mas Deus não mente. Não. E aqui, Jesus não classificou como ímpar sua obra ou seu ministério. Ele não classificou, ele deixou para nós fazermos também. Quando nós estudamos a fundo a palavra de Deus em relação à unção, nós podemos perceber e nós podemos ver a verdade, que diz que na verdade, e não na lavagem cerebral que nós recebemos toda a nossa vida, né? Que dizia a religião que nos leva a pensar que só Jesus, né? Só ele
podia curar. Só ele podia operar milagres. Isso é uma mentira da religião. Amém? Os religiosos mentiram a esse respeito e querem que a gente viva dessa forma. Andar aqui como qualquer um, como sem poder, como coitadinhos. Não, não é isso que Jesus quer para nós. Não foi isso que ele deixou para nós. Ele deixou para nós essa herança que nós temos e nós podemos e nós precisamos andar aqui em unção e em poder. Amém? Em espírito, unção, poder, curando, libertando, salvando. É isso que Jesus espera de nós. Nada menos que isso. Amém? E aqui, por isso, o que é que nós fazemos? Nós precisamos examinar, gente, detalhadamente o ministério de Jesus para vermos como a unção operava naqueles dias e como ela opera em nossos dias. Então, daí podemos começar a entender como buscar o poder de cura. Muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Muitas pessoas receberão ajuda através da sua vida. Muitas pessoas conhecerão a Jesus através da sua vida. Uma vez que você estiver andando aqui, em espírito e em poder. Porque muitas pessoas, elas só acreditam vendo. Se eu te disser que eu tenho a unção da cura, você acredita em mim? Se você não me vê curando alguém? Esse é o mal da humanidade. Duvidar. É o maior mal da humanidade, é duvidar. Quantos duvidaram de Jesus? Quantos duvidaram de Paulo? Quantos duvidaram de Pedro, de João, de todos os apóstolos, de todos os discípulos de Jesus? Pessoas que andaram aqui em poder, que foram ungidos por Jesus. Assim como nós podemos ser ungidas por Ele também. Amém? Vamos ler em Lucas 4, 18, 19, novamente. O Espírito Santo é sobre mim, Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. Atos 10, 38 novamente. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, que é unção, que é poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muitas vezes nós lemos esse versículo e formamos aqui a nossa opinião, né, pessoal sobre o assunto, sobre como a unção funciona. Entretanto, a única forma, gente, de descobrirmos como a unção da cura opera é como? É lendo os 4 evangelhos, é lendo a Bíblia, é verificando o que acontecia com relação à unção da cura no ministério de Jesus. Amém? É lendo, é estudando, é procurando, é vasculhando, tá bom? Como diz em Goiás, é caçando, caçando, vamos lá caçar, vai caçar aquilo outro. Caçar para nós é caça, né? Caçar de mata bicho, mas em Goiás a gente fala, vou caçar a minha bolsa. Muitas em Goiás usa essa palavra, né? Esse palavreado. Então, vamos continuar. Marcos 5, 25, 30, até o 30 diz. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo ou desfazendo de tudo que tinha, nada lhe aproveitando isto. Antes indo de mal a pior. Quantas nós não vemos assim? Muitas pessoas ao nosso redor, né? Ouvindo falar de Jesus, ouviu. Então você tem que falar da unção. Tem que falar da pessoa que tem a unção da cura. Tem que anunciar, tem que dar o seu testemunho. Você foi curada, dá o seu testemunho. Você foi liberta, dá o seu testemunho. Fala, amém? E
ouviu falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, tocou sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude ou poder ou unção de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou na minha veste? Você, alguma vez, já recebeu a unção de cura? Se você já, ou se não, eu vou dar o meu testemunho aqui. A unção, quando você recebe a unção de cura, ela vem uma unção, né? Você pode orar por uma pessoa pela fé e a pessoa ser curada, ou você ter a unção, porque a unção ela vem e ela vai. Amém? Então, quando você ora com uma pessoa debaixo da unção, daquela unção poderosa que você recebeu naquele momento, você sente a unção sair de você. É incrível. Você sente a unção saindo de você e indo para aquela pessoa. É incrível. Ok? Eu gostaria muito que vocês experimentassem isso. E Deus fala: vinde a mim. Busque. Pede. Não tem nada porque não pedes nada. Ou não tem porque também não sabe o que vai pedir. Vai pedir só para o seu dia a dia? Ah, vou pedir um relógio, vou pedir uma roupa, vou pedir um dinheiro para gastar mais. Para que você está pedindo? Qual o motivo? Qual é o motivo do seu pedido? O meu pedido é que eu quero ser salva-vidas aqui na Terra. Eu quero salvar vidas para Jesus. Esse é sempre o pedido que eu peço a Deus. Senhor, me capacita, me dá poder, me dá unção, para que quando eu tocar, aquela pessoa seja curada. Quando eu tocar, ela seja liberta. Porque eu quero que o nome de Jesus seja louvado aqui na Terra. Para mim não importa riquezas, não importa. É lógico, todo mundo gosta de viver bem, com dinheiro sobrando e tudo, mas isso não pode ser o primordial na sua vida. Eu sempre falo para Deus: Deus, me enriquece, porque quanto mais o Senhor me enriquecer, mais eu terei condições de ir ao mundo salvar vidas para o Senhor. Esse é o meu propósito da riqueza. É para isso que eu quero ganhar dinheiro. É para isso que eu quero ficar rica. É para poder ter mais condições de salvar mais vidas para o Senhor. Amém? Então aqui nós podemos ver que a palavra virtude, no versículo 30, é um tanto mal utilizada. Jesus não era ungido com virtude, Jesus foi ungido com poder. Amém? E na maioria das versões da Bíblia, você encontrará a palavra assinalada com uma pequena letra lá no rodapé da sua Bíblia, né? E está onde explica, né, o versículo ali, e diz que se trata de poder, ou dinamis, que é dinamite. Amém? Nesse texto, em todo o Novo Testamento, o vocábulo grego, que é dinamis, que é grego, é melhor traduzido como poder. Deste termo deriva a palavra dinamite. Amém? Uma dinamite é poderosa, né? Se põe uma dinamite embaixo de um prédio, ela derruba o prédio inteirinho. Então, a dinamite é também a palavra considerada na Bíblia como poder. Amém? E lendo outras passagens aqui da Bíblia, você poderá perceber que a virtude, em Marcos 5,30, refere-se poder e unção. Um dos textos é: o Espírito do Senhor é sobre mim, Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar. Lucas 4,18. Lembre-se também do que Pedro diz aqui em Atos 10,38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observa a palavra aqui, virtude. Nesse versículo, Marcos 5,30, Jesus disse que percebeu que dele, e imediatamente saíra virtude, ou poder. Amém? Como pode
ser esse poder, como era, né? Este poder. E como o poder era com ele. O poder era com ele pela forma de que ele foi ungido. Amém? Ele fora ungido para agir em poder. O poder que tinha o Filho de Deus era o poder do Espírito Santo de Deus, que desceu sobre ele em forma de uma pomba. Porque Jesus foi ungido aqui, na terra, para concluir o seu ministério aqui. Assim como tem muitos pastores ungidos, mas tem muitos líderes que não foram ungidos por Deus. As igrejas imitam ungir as pessoas em símbolo, é apenas um símbolo, porque aquela unção não tem poder. Quem unge é Deus. Quem unge é Deus para o ministério, não é o ser humano. Óleo caindo na sua cabeça, um monte, né? Tem igrejas que jogam um monte de óleo na sua cabeça para te ungir. O ser humano não pode ungir ninguém. Somente Deus pode te ungir para que você ande aqui na terra, em espírito e em poder, pregando o evangelho, curando os enfermos, apregoando as boas novas. Amém? Salvando os mansos de coração, ministrando aos pobres, tirando as pessoas da miséria espiritual, da miséria emocional, porque Satanás acorrenta, né, as pessoas na mentira, nas escamas dos seus olhos. E as pessoas vão pelo que os outros dizem e não vão pelo que a Bíblia diz. Tem muita gente que prefere ouvir o seu líder da sua igreja do que abrir a Bíblia e ler a Bíblia. E ser clara, ler a Bíblia está bem clara porque ela não mente. Mas o ser humano tem a capacidade de distorcer a Bíblia e fazer com que as pessoas acreditem e fiquem cegas na mentira espiritual. Então eu oro e peço a Deus para que Ele possa abrir os seus olhos. Tirar as escamas dos seus olhos para que você possa ver a verdade como ela é. Na Bíblia. Não tenho nada contra líderes. Não tenho nada contra o líder da sua igreja. Mas não fica só com o que ele fala para você. Vai até a Bíblia. Checa se o que ele está falando é verdade. Anota, faz anotações enquanto você está escutando ele falar. Ele é um líder aqui na terra, mas ele não é Deus. Ele não é o seu Deus. Ele é o seu líder, somente. Amém? Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Deixo essa palavra com vocês. Espero que vocês vão a fundo pesquisar na Bíblia. Não fique só com o que vocês ouviram de mim. Vá e estude sobre unção. Porque você pode, é seu direito. E você pode andar aqui em espírito e em poder. Amém? Amém? Louva a Deus pela vida de vocês. Espero que esse remedinho tenha vindo na hora certa. Amém? E love you. Love you. Bye!